Ô, Thaís, a Oi, gente fez aqui uma pesquisa com os nossos pais, certo. porque nós não estávamos preparados para uma quarentena tão longa, né? Hum. Esperávamos. Quando a gente descobriu que quarentena não eram 40 dias, ficamos super contentes, né? E pensamos, bom, daqui um tempinho estaremos de volta, mas as coisas não foram bem assim, né? E aí os nossos pais começaram a se desesperar. Candy, eu não consigo dar essa aula. Candy, Maria, eu não sou vocês, gente, me ajuda. E a maior dificuldade dos pais é exatamente em como aplicar essas atividades. Então, o que eles questionam muito é que eles não são professores para realizar essas atividades, para ter a atenção dos alunos, eles não têm a didática que as professoras têm em sala de aula. Então, essa é a maior Meninas, dificuldade deles. vocês sabem que isso que vocês falaram é muito importante. Principalmente, vamos começar falando culturalmente. Aqui no Brasil, a gente nunca teve um terremoto, um furacão, uma nevasca, um atentado terrorista. Então, qualquer coisa que faça a gente ficar em casa sem poder sair é muito longe de qualquer pensamento que a gente já teve. Eu brinco que quem pulou as ondinhas de 2009, 2019 para 2020, nunca, nem a pessoa no mais alto delírio dela, ela iria pensar que eu vou ficar numa quarentena, eu vou ter que mudar um pouco os meus planos, eu vou ter que adiar um pouquinho. Então, por conta de toda essa mudança que pegou para valer a gente de surpresa, né? E a gente passou por algumas fases que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, a gente ficou perdido. Aí agora, o que, que eu faço? Como que vai ser? O que, que eu posso fazer para melhorar toda essa situação? E essas fases que eu falei para vocês, a gente passou pela primeira, que foi duvidar. Né? A gente falou, imagina, isso não é nada, semana que vem a gente está de volta. Afinal, né, nunca aconteceu nada, nunca. Então, pegou de surpresa. Depois que a gente percebeu que os noticiários começaram a não parar com quantidade de mortes, a gente começou a ver estádios sendo transformados em hospitais. Isso foi dando um alarme e aí gerou um pânico, que entra na segunda fase do nosso cérebro na pandemia. Muita gente nesse momento ficou enlouquecido. Teve crise de ansiedade, entrou em depressão, adquiriu aquela síndrome do pensamento acelerado, que é pensar várias coisas ali ao mesmo tempo. Depois, a gente entrou na terceira fase. Qual foi essa terceira fase? A gente começou a se acostumar, né? Já que eu estou aqui, a gente vai ter que ficar. A gente começou a montar uma outra rotina, que é algo bacana para a gente conversar daqui a pouquinho. E a quarta fase, que é a fase que a maioria de nós estamos, é uma fase em que já deu, né? E a gente quer começar a retomar algumas das atividades que a gente tinha. Esse comodismo que a gente tinha adquirido, né? De acordar, de poder trabalhar em casa, de social da cintura para cima, poder ficar de chinelo, poder ficar de pantufla, né? De repente você fala, não, eu prefiro colocar a roupa e sair para enfrentar essa situação. Eu quero voltar à minha vida. Então, essas quatro fases, elas causaram um descompasso no nosso cérebro que realmente não é de uma hora para outra. E principalmente os pais, né, que estão ali acompanhando os filhos, acabam mexendo em muito nessa rotina. Vocês sabem que eu brinco muito que antes cada um vivia no seu quadrado. Então, por exemplo, eu pegava o meu quadrado, saía, levava o meu filho para a escola, deixava ele lá no quadrado dele, aí deixava meu outro filho no outro quadrado dele, e à noite a gente se encontrava, eu, meu esposo, meus filhos aqui em casa. Mas aí todo mundo já tinha feito as atividades, cada um no seu quadrado. E o que aconteceu nessa quarentena? Tá todo mundo no mesmo quadrado, dividindo todas as atividades. Né? E aí, por conta disso, a gente tem que se adaptar. A gente tem que ativar no nosso cérebro uma área que é chamada de flexibilidade mental, que é muito importante. É uma área que vai nos ajudar muito, depois da quarentena, a gente conseguir manter a nossa saúde mental de uma maneira
que não caia numa crise de ansiedade, de uma maneira que a gente não derrube a nossa imunidade emocional. Então, com toda certeza, pegou todo mundo de surpresa, como vocês muito bem colocaram, né? Essa quarentena aqui não é de 40 dias, nunca vi isso, né? E prorroga, cada vez vai mais longe. O nosso cérebro, ele tem um sério problema, meninas. Ele não sabe lidar com não ter prazo. Então, se vocês falarem assim para mim, Thaís, vamos comer uma pizza? Eu falo, um dia a gente vai. Na hora, vocês vão perceber, ela falou por educação, né? Mas um dia a gente marca. Agora, se vocês falarem, vamos comer uma pizza, eu falo, vamos sábado agora? O que vocês têm sábado para fazer? O nosso cérebro, ele gosta de datas, pelo menos pré-definidas, né? E a gente foi acostumado desde pequenininho a ter a data da Páscoa, a ter o Dia das Mães, a ter a festa junina. E, de repente, quando perguntam pra gente, quando que volta? E o nosso cérebro não tem a data definida, porque essa data está mudando a todo momento, ele entra numa produção maior de célula de ansiedade. E é por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande para manter esse equilíbrio emocional. Vocês sabem que uma das coisas que eu fico mais preocupada é como que vai ser depois da pandemia, a saúde mental, a emoção das pessoas mesmo, né? Porque a gente vai atropelando ali, vai guardando ansiedade, você escuta o noticiário, você tem um sonho adiado e isso tudo vai mexendo, vai borbulhando ali a nossa área de saúde mental. Então é algo que a gente tem que se fortalecer agora, para que quando acabar, a gente saia muito mais fortalecido. Vocês falaram um outro ponto importante também, além desse do cérebro descompensar, e é o dos pais. É complicado para todo mundo. Não foi uma decisão da escola, não foi uma decisão dos pais, não foi uma decisão do Ministério da Saúde. Foi uma decisão pensando no bem-estar de todas as pessoas, né? Em algo que poderia, ao máximo, preservar a vida. Então, ninguém tem culpa dessa situação. E por conta disso, embora seja muito complicado para os pais, às vezes a gente está trabalhando, eu tenho 2 meninos, né? Eu tenho 2 filhos. E embora às vezes eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma reunião, e aí eu tenho que ajudar na lição, a gente fica parecendo o povo mental, né? E a gente tem que ter a percepção de que é algo atípico da nossa vida, né? Que é algo que está todo mundo tentando dar o melhor nesse momento. Então eu tenho certeza que a escola dá o melhor nas videoaulas, no material que está sendo preparado, e dentro do possível, a gente está entregando o melhor, né, nessa situação. E para o pai e para a mãe, embora tenha que conciliar esse tempo e todas essas diferenças, é uma oportunidade única também. Eu vou ser muito sincera com vocês. Olha que eu sou do meio educacional. Eu me surpreendi muito com os meus filhos nessa quarentena. Está sendo muito gostoso também poder acompanhar algumas atividades em que muitas vezes eu nem imaginava que eles já estariam aprendendo aquilo, poder participar e compor a aprendizagem deles nesse momento. Então, por exemplo, eu vi que a professora de geografia estava falando sobre determinada região do país. De repente, você já foi para aquela região, você pode falar para o seu filho, nossa, que é verdade isso que ela está falando, é uma região muito seca, é uma região que falta água. Quando eu fui para lá, eles tinham essa dificuldade mesmo. Então, dá para nós, enquanto mãe, enquanto pai, dar a nossa colaboração nesse momento da quarentena. Para os nossos filhos, é muito importante essa parceria. A minha mãe tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, que escola e família são anjos de uma asa só. Que para a gente voar, a gente tem que se abraçar. Né? E sempre deveria ser assim. E agora, nessa quarentena, mais do que nunca, é o momento da gente se abraçar. Escola e família. Não está fácil para ninguém. Os professores, de uma hora para outra, tiveram que virar youtubers, improvisar um suporte para gravar as aulas, improvisar uma lousa lá atrás, mas eu tenho certeza que eles estão entregando ali todo o carinho deles nesse momento. E para os filhos, é muito... Oi? E nesse ponto dos professores,
é só legal também citar que o professor ele não foi feito para lidar com tela. O professor foi feito para lidar com aquele retorno imediato. Então, para a gente também é muito difícil não ter esse retorno, principalmente na escola da educação infantil, quando nós somos espelho de tudo, de tudo. Então, eles copiam o nosso jeito de falar, eles sabem quando a gente não tá tão legal assim, eles sabem a nossa rotina, eles reparam na roupa, se trocou o óculos, se tá com um anel diferente, tudo eles prestam atenção. Então, essa troca que a gente tem é a certeza de que o nosso trabalho está dando certo. E quando a gente tem trabalho na tela e a gente tem que contar uma história, mas não tem a interação, não tem a interrupção, não tem a participação, a gente também trava, né? É uma coisa nova para todo mundo. Colocar a educação infantil no EAD é inovação, tanto que a gente começou a disponibilizar a plataforma, acho que 3 dias depois, teve um fim de semana, nós paramos na quarentena, acho que dia 20, né, Maria? E no dia 23 a gente já estava com a plataforma disponível, com EAD, com todas as atividades, plataforma alimentada, mas tudo é uma forma meio teste, né? E agora nós estamos recebendo o feedback dos pais para poder manter a excelência, mas não é claro que não. Afinal, a gente é movido, o nosso combustível é o olhar, é o sorriso do aluno. Eu sempre falo que você estar contando uma história e no meio da história o aluno te interromper e falar, Pro, te amo. Nossa, quantas vezes a gente perde o rumo ali? Ou um bilhetinho em cima da mesa, ou um abraço que eles vêm e te entregam ali de uma maneira tão verdadeira. Esse é o nosso combustível. Né? Um desenho, uma florzinha toda amassada que eles encontraram no caminho de escola, né? E nós somos movidos por esse combustível. Então pegou, gente, todo mundo de surpresa. Eu asseguro para vocês que está todo mundo trabalhando, acho que 10 vezes mais do que no presencial. Porque a gente acaba ficando, né? Você grava e você fala, não, acho que eu vou mudar nisso. Você grava de novo, a hora que você vê, você não almoçou, você não jantou, os horários estão todos interligados ali. Vocês sabem que eu gosto muito daquela história, que eu acho que vocês duas já me ouviram contar, mas eu vou contar para quem está aqui nos assistindo, que é a história do Rubem Alves. Ele relata que ele estava no supermercado, fazendo compras, e aí ele entra no corredor de bolachas. E no que ele está ali no corredor de bolachas, ele vê no carrinho da frente um menininho pegando bolacha na prateleira. Então o menininho pega o pacote de bolacha, mostra para a mãe. Se a mãe autoriza, ele coloca aquele pacote no carrinho. E ele ia pegando e mostrando para a mãe. Até que uma hora ele pega esse pacote de bolacha e no que ele vira para mostrar o pacote de bolacha para a mãe, o olhar dele perpassa o da mãe, vai além do da mãe. Nesse momento ele abre a mãozinha, o pacote de bolacha cai no chão, ele começa a suar gelado, ele começa a embaralhar ali o que ele está querendo dizer, fica agitado, fica pulando ali, suando gelado. A mãe assusta muito. O Rubem Alves relata que até ele assusta. Ele achou que aquela criança iria ter uma convulsão, iria ter algo mais. E quando finalmente esse menino consegue recuperar o fôlego, ele vira ali para a mãe e fala: mãe, a minha professora acabou de entrar no mercado. E o Rubem Alves fala que naquele momento não entrou um professor no mercado, entrou um Deus para aquela criança. Então, o que a gente tem que ter em mente é que essa possibilidade do professor estar dentro da casa da criança também está sendo única. Porque esse Deus foi parar lá dentro da minha sala, lá dentro do meu quarto, no meio do meu escritório. Então, esse Deus, que eles têm tamanho carinho, que é o professor, está dentro da casa deles ali, com eles, num momento em que está todo mundo muito tenso. Afinal, mesmo pequenininhos, a anteninha deles está bem ligada. Então, eles escutam o pai conversar, a mãe conversar, emprego, salário, quando que volta, quando que não volta, quantos morreram, como que não... Né? Então, a gente tem que pensar nisso, para nos fortalecer, que a escola foi para dentro de casa
E está sendo muito engraçado, porque eles pegam o computador, eles pegam o celular, eles levam a gente para conhecer a geladeira. Olha o que tem dentro da minha geladeira, Pro. Eles levam a gente a conhecer os brinquedos, mostra a casa, eles mostram os bichinhos de estimação, né? A gente fica ali num tour com eles na casa. Né? Então, é muito importante, porque o vínculo emotivo, a base da aprendizagem, acontece pelo vínculo professor-aluno. A gente só aprende de quem a gente gosta. Né? Quantas coisas difíceis vocês aprenderam porque gostavam de um professor. E quantas coisas extremamente simples vocês viram porque não gostavam de um outro professor. Neurociência. Então, esse professor, ele está ali dentro, ele não perdeu o vínculo nessa quarentena. Esse Deus, essa admiração, esse professor que muitas vezes o pai e a mãe escuta o filho falar, não, você não está ensinando certo, porque a minha pro ensinou assim. Né? Essa pro está ali entrando através de um vídeo gravado, através de uma aula, de uma história, de uma música que ela venha contar. Então, é claro que nada, principalmente na nossa profissão, nada substitui o presencial. Né? A gente é movido a esse abraço, a esse olho no olho, a esse contato, aquele pro, né, de escutar. Mas, nesse momento, o melhor que a gente consegue fazer é essa entrega, para não deixar com que esse tempo passe desapercebido, passe em branco, né? Então, da melhor maneira possível. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a gente tem que viver a nossa vida com seriedade, mas sem severidade. Então, calma, não se cobrem tanto nesse período que ninguém está funcionando 100%, gente. Apenas alguns disfarçam melhores do que outros. Mas o cérebro de todo mundo bugou. Né? A gente foi tirado de um trilho que a gente vinha planejando, de que a gente vinha acostumado do trilho da nossa vida, e de repente a gente foi tirado e teve que lidar com todas essas transformações. Então, acalmem o coração de vocês, né? Que a partir do momento em que a gente se acalma, a gente se centra um pouco, a gente deixa de produzir tanta célula de ansiedade, e isso ajuda que a gente consiga um bom rendimento nas aulas, um bom rendimento de aprendizagem. A gente tem todo o tempo do mundo, desde que a gente tenha saúde, para recuperar essas aprendizagens, para colocar tudo em dia. E nesse momento, o melhor está sendo feito. Né? O melhor de todas as partes. Até mesmo, eu sempre falo, eu tenho falado muito nas minhas lives, que a gente não é 100% todo dia. Né? Tem dia que a gente acorda 120%. Você está no auge, você resolve tudo, você faz tudo, você dá conta de tudo. E no dia seguinte, muitas vezes, você acorda 0,5%. Você não quer nem sair da cama. Né? Esse alto e baixo da nossa vida, ele faz parte. É igual um eletro. Quando vocês vão fazer eletro de coração, tem o alto e tem o baixo. O dia que a linha fica reta, fica, né, num equilíbrio, você morreu. Né? Então, esse alto e baixo da nossa vida, aí, Thaís, tem dia que rende muito bem. Meu filho senta, ele faz a lição, perfeito. O dia que não render tanto, calma. Toma um banho, come uma pizza, assiste um filme, um desenho, dorme. O dormir é imprescindível nesse momento. E acorda que no dia seguinte você tira o atraso. O nosso cérebro, ele é muito rápido para tirar o atraso do que ele percebe que ficou atrasado. O que a gente não pode é entrar numa neura e essa neura gerando culpa. Né? Então, o que a gente tem é esse equilíbrio emocional antes de qualquer coisa. Porque aí essa aprendizagem vem de maneira muito natural.